Qual a importância do uso da tesoura na educação infantil com as crianças? Vocês acham que é importante, que deve ser usado? Como introduzir o uso da tesoura com as crianças pequenas lá na educação infantil? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, então. A gente deve sim utilizar a tesoura na educação infantil antes da alfabetização, antes do uso da caneta, do lápis, da escrita, tá? É bem importante. Por quê? Porque o uso da tesoura desenvolve a motricidade fina. Então, a criança, lá na educação infantil, antes dela ser alfabetizada, antes dela começar o processo da escrita, é bem importante que ela saiba, aprenda a utilizar a tesoura. Mas antes disso, antes de entregar a tesoura para uma criança, o que a gente deve fazer? A gente pode chegar já na turma e já entregar a tesoura para a criança e dizer, vamos lá. Não, tá? Eu não aconselho. Eu acho que é bem importante, antes da criança conhecer a tesoura, ela utilizar outras habilidades com as mãos, tá? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que a gente pode fazer antes de entregar e de mostrar e apresentar a tesoura para a criança, tá? Atividades que podem ser desenvolvidas então. Rasgar revistas, tá? Então é bem importante que a criança, antes de utilizar a tesoura, ela utilize as mãos para rasgar, tá? Folhas de revistas, rasgar livre, né? Ou pedaços de papel mesmo colorido numa atividade, tá? Então, ao invés de cortar quadradinhos ou cortar tiras, a criança antes vai rasgar pedaços de papel, tá? Também, outra atividade que dá para desenvolver antes da tesoura é fazer bolinhas, tá? Bolinhas de papel. Bolinhas de papel crepom, bolinhas de revista também, numa atividade, né? De colagem. Então, amassar, tá? Depois que a criança desenvolveu essas habilidades, aprendeu a movimentar aqui os músculos das mãos e também as habilidades que são desenvolvidas na coordenação motora ampla, que são brincadeiras no pátio, atividades mais amplas com o corpo também, né? Com certeza que são feitas antes, tá? Aí sim você vai introduzir a tesoura para a criança, tá? Então você vai mostrar a tesoura, explicar para que ela serve, para que não serve também. Muitos professores têm medo, né? De entregar a tesoura para as crianças, com medo que elas vão cortar o cabelo, o uniforme, se cortar também. Isso pode acontecer, tá? Mas a gente sempre tem que, primeiramente, conversar com a criança, explicar o que elas não devem fazer também, tá? Mesmo assim, a gente sabe que pode acontecer, já aconteceu com meus alunos, tá? Deles cortarem o cabelo, então a gente precisa explicar para os pais, né? Que eles correm o risco de fazer isso porque é uma coisa nova para eles, é um aprendizado, eles têm que entrar em contato com a tesoura, senão eles não vão aprender a utilizar, né? Vão chegar no ensino fundamental e não sabem ainda usar a tesoura. Então, por mais que a gente fale, às vezes vai acontecer, tá? Então a gente precisa conversar e explicar para os pais essas situações, tá? Mas a gente tem que sempre ficar de olho e tomar o máximo de cuidado possível. O primeiro passo, então, quando a gente entrega e apresenta a tesoura para a criança, é entregar atividades fáceis, simples, tá? Então, você não vai entregar a tesoura e pedir para a criança recortar um círculo, por exemplo, tá? A gente começa por atividades bem simples, mais retas, tá? Como cortar uma folha de revista. A gente entrega folhas de revistas e para eles recortarem livremente, tá? Só para eles começarem a entender o processo aqui, o movimento da tesoura, tá? Então, eles vão cortar livremente folhas de revistas num primeiro momento, tá? E depois a gente introduz algumas atividades um pouquinho mais complexas, como
cortar franjas, né? Cortar tiras de papel. Eu trouxe um exemplo aqui, tá? A gente pode contar uma historinha de leão e trabalhar com um leãozinho assim, tá? Então eu montei esse leãozinho aqui eu colei, né? Tiras de papel. Então a criança vai nessa atividade recortar a juba do leão, né? E cortando assim livremente, tá? Essa é uma atividade bem legal que vocês podem fazer com a criança no início do uso da tesoura, e vocês podem também adaptar aqui com cabelinhos, né? Carinhas de crianças, de pessoas, e cortar o cabelo também, que fica bem legal, tá? Num segundo momento, depois que a criança já teve o contato com a tesoura, já fez recortes livres, já fez o recorte das franjas, das tiras de papel, aí a gente pode partir para uma atividade um pouquinho mais complicada, né? Complexa para ela, que seriam cortar tiras assim, ó, de papéis, tá? Com linhas, diferentes formas de linhas, né? Ó, então assim, mais reta, curva, em zigue-zague, assim, diferentes linhas para a criança ir cortando e começar a desenvolver a habilidade do manuseio da tesoura um pouquinho mais complexo, tá? Então, claro que você não vai fazer em um dia só essas atividades. A gente vai desenvolver essas atividades aos poucos, vários momentos, tá? E depois, quando a gente perceber que a criança está já com a habilidade da tesoura bem desenvolvida, e a gente começa a entregar figuras, desenhos, letras para a criança recortar, tá? Algo mais complexo, tá? Qual a idade, né? As pessoas perguntam qual a idade que eu posso começar a introduzir a tesoura. Vários autores, né, dizem que fica em torno, o ideal é em torno dos 3 anos, tá? Um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas a gente sabe que cada criança tem o seu desenvolvimento próprio, o seu ritmo, então aí vocês vão ter que avaliar na sala de vocês, na turma de vocês, ou em casa, né, com os filhos de vocês, como ele está desenvolvendo, então aí para partir para outros passos, tá? Vai depender muito da criança. E aquela criança que já tá com 3 anos e ainda não consegue segurar a tesoura direito, vocês veem que ela tem muita dificuldade, tem que voltar, né? Voltar lá pro corpo, voltar para as atividades mais amplas, lá no parquinho, lá no parque, lá na calçada, com linhas no chão para ela andar em cima, amassar papel, rasgar, tá? Todo esse processo que vem antes. Então, se vocês veem que a criança tem muita dificuldade para segurar a tesoura, para desenvolver essa habilidade da tesoura, com a tesoura, vocês voltam e começam de novo aquela parte que vai facilitar bastante. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem nos comentários que a gente pode ter mais uma conversa sobre esse assunto que é bem amplo, tá?
E deixe nos comentários também algumas ideias, se você tem sugestões para novos vídeos. Se inscrevam no canal para acompanhar todos os vídeos de ideias e sugestões de atividades para desenvolver com as crianças em casa e na escola. Até o próximo vídeo, então!